Hello, my friend. How are you today? I hope you're great. Então vamos lá, hoje Lesson 18, tá aqui, aula 18, e vamos continuar falando de Simple Present. Então, parte 2 do Simple Present, vamos ver os detalhes finais aqui, ok? Lembrete, você já estudou o Excel com vocabulário da aula 17, né? Eu deixo em todas as descrições dos vídeos de aulas do nível básico, esses Excels aí para você estudar, ok? É muito importante. Se você não fez, faça. Então vamos começar com essa pergunta aí. What do you normally do? Então, o que você normalmente faz? E aí eu vou por algumas situações aqui e você vai traduzindo para o inglês, ok? Então, what do you normally do durante a semana? Como que fica? What do you normally do during the week? E essa já é uma pergunta para você deixar nos comentários, ok? Em inglês. What do you normally do during the week? Beleza? Ok. Nos finais de semana. On weekends ou at weekends. Tanto faz. Nas férias. On vacation. De manhã. In the morning. À noite. In the evening. Ou se você for usar o night, aí é o at night. Holiday e vacation. Qual que é a diferença? Em inglês americano, a gente usa o holiday para feriado e vacation para férias, ok? Mas em inglês britânico, holiday é usado tanto para feriado quanto para férias. Então aí fica essa curiosidade para você. Translate. Sair de férias. Duas formas aí de dizer. Como que fala sair de férias? Go on vacation ou go on holiday. Por conta do que a gente explicou no slide passado, pode ser tanto vacation quanto holiday aí, né? Quando eu saio de férias, eu viajo. When I go on vacation, I travel. Tirar férias, duas formas aí. Como que fala? Take a holiday ou take a vacation, tanto faz. Eu gosto de descansar quando eu tiro férias. I like to rest when I take a vacation. Vamos ver agora os advérbios de frequências, que são usados frequentemente com esse tempo, ok? Então, o always, que é 100%, aí significa sempre, tá ali em cima, né? Always. Agora nós temos alguns que são menos de 100% e mais que 50%. Então vamos lá. Normalmente, frequentemente, geralmente. Essa é a ideia, né? Do normalmente, frequentemente, geralmente. É menos que 100%, porque 100% é o always, e mais que 50%, ok? Então, normally, frequently, generally. Geralmente, quando tem esse mente no final, né, em inglês a gente vai usar esse ly, ok? Então, esse ly vai dar essa ideia de mente. Okay? Olha aí, ó. Todos têm ly aqui no final. Okay? Usualmente. Usually. Olha o ly aqui. Okay? Often. O que é often? Often é muitas vezes, frequentemente. Então, often dá essa ideia de frequentemente, geralmente, normalmente. Aí ele tem essa ideia aí de bem parecida com os outros que a gente viu aqui. De vez em quando, agora 50%, né? De vez em quando seria essa ideia dos 50%. Então, once in a while, okay? E poderia pôr o every também no começo ali, tá? Então, every once in a while. Então, once in a while ou every once in a while, tanto faz. Às vezes, sometimes, esse é bem conhecido, certo? Menos que 50% e mais do que 0%. Então, aqui já é menos que a metade. Ocasionalmente, occasionally. Olha o LY, lembra? Comente. Occasionally. Raramente. Rarely ou seldom. Okay. Bom, aqui tem um LY, nesse aqui não, né? Esse aqui é diferente, então. Então, seldom também significa raramente.
Quase nunca. Hardly ever. Hardly ever. Nunca. Never. Maravilha, vemos aí os advérbios de frequência e vamos ver a posição deles agora na frase, ok? Então tá ali algumas considerações. Adverbs of frequency normalmente antecedem o verbo na oração. Normalmente, ok? Antecedem, então vem antes do verbo na oração. Só que eles aparecem depois do verbo, quando for o verbo to be, ok? E aparecem depois dos auxiliares, e eu pus alguns aqui para você. Be, o verbo to be também pode ser usado como auxiliar, do, have e will. Beleza, vamos lá, vamos ver isso aqui na prática. Olha o exemplo. We never follow the instructions. We never follow the instructions. Então, antecedendo o verbo follow, certo? Tá ali, ó, antes do verbo follow. Então, foi o que a gente falou, né? Normalmente, eles antecedem o verbo, ok? Qual que é a tradução disso? Nós nunca seguimos as instruções. We never follow the instructions. He always goes home by bus. Tá ali antecedendo o verbo go, ok? Como foi falado. Qual a tradução? Ele sempre vai para casa de ônibus. Very good. I'm usually full of energy after a cup of coffee. Após o verbo to be, olha, perceba que aqui ele veio depois do verbo, mas só que como é o verbo to be, a gente já falou que para o verbo to be ele vem depois mesmo, né? Tá certo? Então note que o verbo to be também pode significar ficar, ok? Nesse caso ele está significando ficar. E qual que é a tradução dessa frase? Eu normalmente fico cheio de energia depois de uma xícara de café. He's rarely sick during winter. Olha o advérbio de frequência rarely vindo após o verbo to be, né? Olha lá, após o verbo to be, assim como na frase acima. Qual que é a tradução? Ele raramente fica doente durante o inverno. We don't often go to the park. E aqui ele está após o auxiliar do, ok? Então, ele está antes do verbo, como foi falado, tá? Mas se tem um auxiliar, ele vem após o auxiliar, ok? Então ele fica entre o auxiliar e o verbo principal, ok? So we don't often go to the park. O que foi falado aqui? Nós não vamos ao parque com frequência. He is always practicing his English. E aqui está após o auxiliar, que é o verbo to be, tá? Então esse is está funcionando como auxiliar, porque está no contínuo aqui, né? Lembra do present continuous, o presente contínuo, que é aquele com o gerúndio, né? Então, he is always practicing his English. Como é que fica a tradução? Ele está sempre praticando seu inglês. I will never leave you. Bom, aqui ele veio após o auxiliar will. Tá? Esse é o auxiliar do futuro. Nós veremos que vai ser a próxima aula, que a próxima aula já é de futuro. Então, já fica um spoiler aqui para você. E antes do verbo, então ele fica entre o auxiliar will e o verbo principal. E qual que é a tradução? Nunca deixarei você. Olha aí o futuro. Nunca vou deixar você, ou nunca deixarei você. E essa aqui também é uma aula futura, ok? Que é a aula de Present Perfect. Então, não precisa se preocupar se você não entender direito o que está acontecendo, mas aqui é o auxiliar have, e aqui é o verbo principal, travel. Então, ele também está depois do auxiliar, né? Após o auxiliar, como foi falado, e antes do verbo principal. Então, I have never traveled by ship. I have never traveled by ship. Qual que é a tradução? Eu nunca viajei de navio. Com verbos modais, que também é uma aula futura, ok? Mas só para exemplificar aqui, mostrar a posição do advérbio de frequência. Então, ele fica entre o verbo modal e o verbo principal. Okay? Então, ó, can é o verbo modal, ó, can, ok? E aqui o verbo principal, que é o by,
e ele está entre o verbo modal e o verbo principal. Ou seja, tá na regra geral, né? Antes do verbo principal. Okay? Então, you can usually buy tickets online. Qual que é a tradução disso? Geralmente você pode comprar ingressos online. Okay? O can servindo como o verbo poder. Okay? Os advérbios de frequência também podem aparecer no início e no final da frase. Então vamos ver lá, né? Nós vimos as regrinhas principais ali, mas muitas vezes eles podem vir no início da frase. Okay? Então olha ali, ó. Normally, e aí eu pus aqui, ó, comma, que quer dizer vírgula. Então quando ele vem no início da frase, a gente põe uma vírgula depois dele. I wake up before everyone in the house. Então normalmente eu acordo antes de todos na casa. E aqui a mesma coisa, a mesma tradução, só que ele numa posição diferente, antes do verbo, né? Bem antes do verbo. Então, I normally wake up before everyone in the house. E aqui uma outra posição que é no final. Então, I wake up before everyone in the house, normally. Tá? Também é possível. E aqui eu pus outros exemplos para você verificar. Ó, occasionally, lembra da vírgula, comma, they pay in cash. Então, ocasionalmente, eles pagam em dinheiro. He does the laundry sometimes. Então, ele lava as roupas às vezes. Generally, you eat the salad first. Geralmente, você come a salada primeiro. We frequently go to the club. E aqui a forma como a gente explicou mesmo, bem antes do verbo. Nós frequentemente vamos ao clube. Ou nós vamos ao clube frequentemente. Aqui em português a gente também varia nessa posição do advérbio. Então tá tudo certo. We visit them often. Então nós os visitamos frequentemente. Once in a while. Once in a while pode vir no início ou no final da frase, ok? Então, I play soccer once in a while. Então eu jogo futebol de vez em quando. Ou once in a while I play soccer pode vir também no início, né? Com a vírgula ali. E a gente poderia pôr o every também. Então ficaria every once in a while I play soccer. Tudo aí significa a mesma coisa, a mesma tradução. Nunca usar o not com o advérbio never. Olha só. Se você usar o not na frase, tem que trocar o never por ever, ok? Então temos que trocar por ever. Olha só. Eu nunca bebo. Como que fica isso em inglês? I never drink. Tranquilo, né? Isso aqui, I never drink. Estamos usando never. Tá? E não tem o not, então tá tudo certo. Se eu quiser usar I don't, tá? Eu quero falar a mesma frase, eu nunca bebo, mas eu quero usar o I don't, ok? Então, quero falar eu nunca bebo. Como que fica isso? Tenta aí. Aí vai ficar da seguinte forma. I don't ever drink. Olha que não é o never, ok? Se você puser o never, tá errado. Ok? Então é I don't ever. Por quê? Porque tem o not aqui, ó. E aqui ele foi falado o quê? Quando tiver o not, a gente troca o never por ever. Foi o que foi feito, certo? Very good. Frequency expressions. Vamos ver algumas expressões agora de frequência. Todo dia. Como que fala todo dia? Every day. Já usamos várias vezes, né, nas aulas passadas. Uma vez por semana. Ou uma vez por mês. Once a week. Once a month. Não esqueça que tem esse artigo aqui, ok? Esse artigo indefinido a. 2 vezes por semana. Ou 2 vezes por mês. Twice. Bom, então, once significa uma e twice, duas, ok? E sempre com o artigo, não esquece do azinho. Twice a week ou twice a month. 3 vezes por semana, 3 vezes por mês. 3 times. Então, uma vez once, 2 vezes twice, aí a partir daqui a gente começa a pôr o times. 3 times, 4 times, 5 times, 6 times e assim por diante. E com o azinho também, ok? Então, 3 times a week, 3 vezes por semana, ou 3 times a week, 3 vezes por mês. How often?
Bom, how often ele significa com que frequência, ok? Então é para fazer uma pergunta, how often. A pronúncia pode ser often ou often, tá? É menos comum, mas também é usada, tá? Então você pode falar often também. Então, how often do you see the dentist? Então, qual a pergunta que foi feita? Tenta traduzir. Com que frequência você vai ao dentista, né? Com que frequência vai ao dentista? É que você, no caso, porque tem o you ali. Ok. How often do you? Então, olha aqui que a gente fez. How often do you? Tá aqui. E a gente pôs see the dentist. Agora nós vamos trocar. Então, how often do you janta fora? Ops, janta fora. How often do you janta fora? Como é que fica? How often do you have dinner out? Beleza? How often do you pratica sports? Do you play sports? How often do you vai à praia? How often do you go to the beach? Toma banho. Take a shower. Estuda inglês. Study English. No seu caso, every day, né? Tenho certeza que a resposta é essa. Very good. Translate, please. Eu estudo inglês 2 vezes por semana. I study English twice a week. Meus pais viajam uma vez por mês. My parents travel once a month. Meu sobrinho e minha sobrinha vêm aqui 3 vezes por semana. My nephew and my niece come here 3 times a week. Eu e o Eddie lavamos a louça de vez em quando. Eddie and I do the dishes. E aqui tem 3 formas de falar lavar a louça, ok? Do the dishes, do the washing up ou wash the dishes. Beleza? Qualquer uma delas significa a mesma coisa. Eddie and I wash the dishes once in a while. Eles comem fora raramente. 2 formas para falar isso também. They rarely eat out ou they hardly ever eat out. Nas férias eu descanso. On vacation, I rest. E eu vou recomendar que você assista na próxima aula, que depois dessa daqui, em vez de você ir para a aula 19, ok? Você assista antes da aula 19, Lugares na Cidade, que está ali na playlist de vocabulário aqui do canal, ok? Para ir aumentando o teu vocabulário também. Você já estudou o vocabulário de família, que já foi recomendado, certo? E os 2 de parte do corpo. Agora estou recomendando mais um aí, Lugares na Cidade. E gradativamente a gente vai recomendando vocabulários aí, você vai lá na playlist e vai aumentando o teu vocabulário aos pouquinhos. E aí vai chegar uma hora que você vai saber muitas palavras e vai ficar muito mais fácil para você fazer frases, ok? Very good. E a homework, tem 2 aí, já estou deixando aqui na descrição deste vídeo. É só copiar e colar o link ali na barra de endereços que vai abrir o site e você vai lá e faz o exercício como você já conhece. E não esqueça de estudar o Excel, que também está aqui na descrição deste vídeo, tá, junto com o vídeo explicando de como estudá-lo. E é muito importante que você faça esse estudo também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, ok? Considere também se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. E caso você sinta aí de ajudar esse teacher que faz esse material grátis para você, segue aí meu Pix, é meu CPF. Tá aí meu nome completo na tela também. Thanks a lot. God bless you. Nos vemos nas próximas aulas. See you later. Bye bye.